Olá a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos ao Diário PCD, novamente com informações, com notícias para todo o segmento que acompanha todas as redes sociais do Diário PCD. Eu sou o Abrão Dibe Júnior, sou um homem de pele clara, barba bem baixinha, grisalha, estou com óculos de haste fina e lente transparente, sobrancelha grossa e escura, cabelo escuro penteado para trás, estou com uma camisa branca, a camisa do Diário PCD, no peito, bem acima do lado direito, a logomarca de Diário PCD, Notícias e Informações, e do lado esquerdo, o símbolo universal da acessibilidade, ao fundo, um painel branco. Comigo, Ana Paula Navarrete Zíngaro. Ana Paula é uma mulher de pele clara, cabelo liso, amarrado, bem atrás, na altura da nuca. Ela veste uma camisa preta de manga curta, ao fundo um painel branco. Ela usa um óculos de haste marrom com lente transparente. Quero agradecer a Ana Paula, que vai interpretar tudo em Libras na noite de hoje, na entrevista que nós temos. Nós vamos compartilhar com você, a partir de agora, um bate-papo com a psicóloga Renata Fernandes. Vamos conversar com a doutora Renata sobre os fatores familiares, saúde mental, expectativa, angústia e estado de saúde dos pais, dos cuidadores das pessoas com deficiência. Você vai acompanhar tudo isso daqui a pouco. Antes de mais nada, Roland vai trazer para a gente as imagens da Lauisen, Laudos para Isenções, e nós já voltamos com a doutora Renata aqui no Diário PCD. Perícia médica é um momento que você precisa estar ao lado de profissionais qualificados e comprometidos com o bem-estar de quem espera uma avaliação com critério e de forma justa. A Lauisen Laudos para Isenções está pronta para te atender. A psicóloga Elaine Ribeiro da Silva é credenciada ao Detran e também faz parte da equipe da Lauisen, assim como o assistente social Vastir Barcelar de Carvalho. Na hora de escolher uma clínica para buscar um laudo justo e com critérios para a aquisição de veículos com benefícios fiscais, como a isenção de ICMS e IPI, destinado para as pessoas com deficiência, fale com a equipe da Lauisen Laudos para Isenções. DDD 11 2347 0877 ou WhatsApp DDD 11 97311 3877. Lauisen Laudos para Isenções. E como o Diário PCD já havia adiantado para você, nós temos nesse momento a entrevista com a psicóloga Renata Fernandes, que ela vai repercutir para a gente esse momento da chegada de férias, das crianças em casa. A doutora Renata, ela é especialista em psicossomática psicanalítica e dependência química, mestre em psicologia clínica e hospitalar, especialista em atendimento com pacientes com doenças crônicas. Doutora Renata, seja muito bem-vinda. Obrigado por estar conosco aqui no Diário PCD, doutora. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, é uma honra poder estar com vocês aqui hoje. Doutora, nós recebemos, principalmente no momento das férias escolares, o questionamento de familiares de crianças, principalmente crianças com deficiência, que enfrentam os problemas para manter o mesmo ritmo do dia a dia quando elas estão em atividade escolar, atividades externas. Doutora, qual é o indicativo para que essas famílias fiquem atentas a um possível sintoma de depressão dos pais dessas crianças com deficiência? Como é que essas famílias podem avaliar isso e poder entender de que tem um recado chegando em relação a essa questão, doutora? O papel do cuidador, na verdade, é um papel muito extenuante, né? Principalmente os pais, os familiares, os responsáveis que cuidam, né, de crianças que têm algum tipo de problema. Né? Então, isso, ao longo do tempo, é um desgaste muito grande. Esses pais passam praticamente 24 horas cuidando dos filhos e, muitas vezes, eles sabem que, na maioria, a melhora é muito pequena. Então, isso já é um fator de uma frustração muito grande, né, diante da situação. Fora o desgaste, né, o desgaste físico, emocional, de você ter uma pessoa que você ama em sofrimento, de muitas vezes você não conseguir aliviar o tipo de dor que aquela criança tem,
há casos e casos, né? E um outro agravante é que tamanha dedicação que essa família, esses cuidadores, os responsáveis têm com essas crianças que necessitam uma atenção especial, é que eles acabam esquecendo de cuidar de si mesmos, né? Então, esquecendo, eu diria que talvez nem esquecer, mas muitas vezes não tem nem como, não tem tempo, né? Porque tem que cuidar da criança, tem que cuidar da casa, tem que cuidar de trabalho, muitos deles trabalham, não conseguem ter alguém que possa ajudar, e eles acabam ficando esquecidos, né? Eles acabam sempre sendo coadjuvantes. O que que a gente percebe, né, nessas situações? Que falta um olhar um pouco mais acolhedor para a família e que a gente possa, de alguma forma, criar estratégias de trabalho para que eles possam ter um ambiente acolhedor e que eles possam cuidar de si mesmos, né? Porque eles acabam esquecendo. E aí não é incomum a gente perceber quadros depressivos, né? Como é que eu posso perceber em que a depressão existe em vários estágios, né? Que quando a gente fala em depressão, logo a gente imagina alguém que fica na cama o dia inteiro, que não trabalha, que não faz nada, que não tem nenhuma atividade. Não é, né? Essa é o que a gente chama da depressão grave, mas existem outros tipos. Tem a depressão branca, por exemplo, que a gente fala, em que a pessoa ela faz todas as atividades diárias, né? Ela está com uma vida aparentemente, para quem olha por fora, e normal, né? Ela trabalha, estuda, tem as atividades dela, e as pessoas não percebem, né, que há alguns comportamentos. Então, quando a gente percebe um excesso de tristeza, sem um motivo aparente, choro descontrolado, insônia, muitas vezes um aumento ou diminuição da alimentação, enfim, ou a pessoa come mais ou ela come menos, é, um desânimo geral, né, onde a pessoa se sente, principalmente, um dos sintomas mais significativos, ela se sentir desesperançosa. Ela não consegue, parece que ver saída para nenhuma das situações que ela vive naquele momento. A gente pode começar a ter um alerta aí, né? Começar a ter um olhar um pouquinho diferente para que talvez esteja se instalando ou instalar uma depressão, por exemplo. Mesmo porque, doutor, existe aquela máxima, né, que você, como cuidador, para você cuidar do próximo, cuidar do outro, você precisa estar bem com você. Porque como é que você vai transferir a segurança, né, para uma criança, por exemplo, uma criança autista, uma criança com síndrome de Down, se você não está bem? Então, acho que muitas vezes, doutora, a família inverte a prioridade. A prioridade é a criança, mas eles esquecem de priorizar aquilo que a família precisa de um suporte. E esse suporte, doutora, de que maneira essa família pode buscar esse suporte, doutora Renata? É muito interessante isso que você falou, porque eu concordo em gênero, número e grau. Eu sempre falo para os meus pacientes, né? Se você está num voo, sabe que aquele avião vai cair, vão cair as máscaras para todo mundo. E você está com uma criança do teu lado. Em quem que você põe a máscara primeiro? Todo mundo responde, na criança. Está errado. Primeiro em você. Porque se você colocar na criança primeiro, você vai desmaiar e você não vai conseguir cuidar da criança. Ou seja, primeiro eu preciso cuidar de mim, eu preciso estar bem, que é isso que você acabou de dizer, né? Para que eu possa conseguir cuidar de alguém de uma maneira eficiente, né? Mas como eu disse, raramente as pessoas olham para o cuidador. Isso de maneira geral, viu? Eu trabalho muito em hospital e eu vejo que os cuidadores, enfermeiros, médicos, técnicos, enfim, não tem esse suporte, né? Não tem esse olhar. Então, a primeira coisa que a gente sugere, olha, não estou me sentindo confortável, não está bem, enfim, a gente tem inúmeros grupos, dependendo de qual dificuldade que essa criança tem, se é um autista, síndrome de Down, a gente tem muitos grupos por aí de pais, né? Isso é um ótimo exercício, né? Um ótimo suporte, porque são pessoas que estão vivendo a mesma coisa que você, né? Então, elas vão conseguir entender. Então, tem grupos onde são coordenados por psicólogos, né, por profissionais que são da área, e os pais que se reúnem. Depois a gente tem, tudo tem atendimentos voluntários e gratuitos, tá? Depois a gente tem a própria questão, né, da psicoterapia individual, que eu acho muito bacana, porque cada indivíduo da família vai lidar com a questão patológica, podemos dizer, ou seja,
do adoecimento de uma maneira. Então, muitas vezes o pai lida diferente da mãe, a mãe lida diferente do pai, que lida diferente da avó, que lida diferente do irmão. E esse processo individual é muito bacana também, que é a psicoterapia individual. E depois a gente tem a terapia familiar. Essa é uma das que eu vejo mais resultado, sabe? Porque uma criança que necessita de cuidados especiais, ela acaba movimentando a família inteira, né? Então, de uma certa forma, há uma disfuncionalidade naquela dinâmica familiar quando essa criança chega, né? Então, a gente precisa reajustar, né? Como a gente diz, fica um pouco desbussolado, né? E aí a gente precisa, de novo, colocar tudo nos eixos com essa nova condição. Doutora Renata, a continuidade desta terapia, ela é, mesmo que às vezes a pessoa entenda, já está tudo bem, né? Já superei, já está tudo certo. Mas às vezes a gente tem um sentimento de que está tudo bem, que já está superado, mas na verdade tem que continuar mantendo esse acompanhamento, até mesmo para estar sempre reforçado, não é? Para poder oferecer esse amparo. Não é isso, doutora? Sim, na verdade, quando a gente costuma dizer, mas está tudo bem, o que a gente percebe é que há uma aceitação da situação e que nós estamos, de uma certa forma, acomodados, né? Porque lidar com o diferente diariamente, né, não é tão simples quanto parece. Então as pessoas falam, mas eu não preciso, agora eu já me acostumei, o começo foi difícil, agora nem tanto. Não é tão simples assim, né? Não é tão simples. E existe uma prevenção, principalmente dependendo dos casos em que a gente tem risco de incontinência, isso é um estresse terrível, né? Você viver sob essa pressão diariamente, a própria questão de que você investe, muitas vezes a melhora ela não existe, é apenas para manter, né, a situação sob controle. Então, é uma série de sentimentos que não é tão simples quanto parece quando a gente acha que tá ok, né? Eu já aceitei, tá tudo bem, eu não preciso pensar sobre mais nada. O acompanhamento constante, ele é fundamental, né? E a gente sabe hoje, as pesquisas trazem constantemente a questão da psiconeuroimunologia que tem a ver com as questões emocionais com o nosso corpo, né? Então não é incomum muitos familiares adoecerem muitas vezes durante esse período, né, do período de cuidado, em função do próprio desgaste que eles sofrem físico, porque é um desgaste físico e emocional. A doutora Renata, o Roland vai disponibilizar para a gente na tela aí, a doutora Renata no Instagram, é @Renata Fernandes Psi, PSI, as primeiras três letras da palavra psicóloga. Não é? A doutora Renata é especialista em psicossomática psicanalítica e dependência química, mestre em psicologia clínica e hospitalar, especialista em atendimento com pacientes com doenças crônicas e conversa conosco aqui no Diário PCD sobre a saúde mental das famílias de pessoas com deficiência. Falando de terapias, falando da necessidade de que a família também se preocupe com ela, além de, é óbvio, se preocupar com a criança, se preocupar com a pessoa com deficiência. Doutora Renata, eu quero fazer um convite para a senhora, para que a gente volte a falar de outros temas, de Claro, temas principalmente sobre as doenças crônicas aqui no Diário PCD. Quero agradecer imensamente a sua participação e já deixar aqui registrado o convite para uma próxima oportunidade, doutora. estou à disposição, eu agradeço imensamente essa oportunidade, o espaço de poder falar, visto que a gente acaba não tendo, né, para falar das famílias, assim, geralmente, né, dos pacientes, e eu estou à disposição. Foi um prazer estar com vocês. Legal, muitíssimo obrigado. Conversamos então com a doutora Renata Fernandes, que comenta sobre os fatores familiares, saúde mental, expectativa, angústia e estado de saúde dos pais, dos familiares de pessoas com deficiência. Fica com a gente, nós já voltamos daqui a pouco com mais informações aqui no Diário PCD.